Você, Carol. Boa noite a todos. Eu sou a Carol, arrozinho de festa, todo mundo já me conhece. E falar um pouquinho de mim dentro da assistência espiritual aos animais. Eu comecei a estudar com o João faz pouco tempo, foi em julho de 2022. E venho seguindo com ele até hoje, até que ele me expulse, eu continuo com ele. E em abril de 23, eu fui trabalhar no CEF, na assistência espiritual aos animais, e a partir de maio desse ano nós estamos juntos no LEAG. Eu acho que o trabalho com os animais melhora não só os animais, melhora a gente também, porque a gente acaba ficando mais humano, por incrível que pareça, mais sensível, mais amoroso com todo mundo, porque todo mundo sabe que quem não consegue amar os animais, não consegue tratar bem, não consegue ser bom com ninguém. Então, é isso. Eu quero que vocês me perdoem um pouco a voz de taquara rachada, porque eu estou saindo de uma gripe, de um resfriado. E vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o benefício da assistência espiritual aos animais. É uma questão assim que aqueles que não acreditam nesse benefício, eu acho que são merecedores de toda a nossa compaixão, porque é tão evidente o benefício para os animais e para os humanos desse envolvimento com os nossos irmãozinhos menores, que quem não acredita digna da nossa compaixão e da nossa vibração de luz. Pode passar a próxima, João. Nosso benefício, nosso objetivo é confirmar que o auxílio espiritual aos animais, através de vibrações, passes, água fluidificada e evangelho no lar, é benéfico ao animal e todos os envolvidos. Sempre em complementação ao tratamento veterinário, nunca substituindo. Isso é mais ou menos uma questão assim para nós, mais ou menos evidente. Porque uma coisa é o plano físico, outra coisa é o plano espiritual. Eles caminham juntos. As vibrações, os passes magnéticos, eles vão consolidando, vão auxiliando o médico encarnado, porque o médico encarnado também é orientado pelos veterinários do plano espiritual. Então, é para trabalhar todo mundo junto. Ninguém é melhor, mas eles trabalham em conjunto. Pode passar, João. Aqui isso que eu falei, o médico veterinário encarnado com os mentores espirituais orientando e levando a vibração, o magnetismo para o petzinho. Pode passar. Antes de analisarmos. Bom, antes de analisarmos quanto aos benefícios da assistência espiritual aos animais, vamos falar por que prestar assistência aos nossos irmãozinhos menores. Do livro O Evangelho dos Animais, psicografia da equipe espiritual da ASEAMA, pela médium Sandra Denise Calado, consta em um dos capítulos a mensagem a respeito de um cãozinho, salvo pelas rogativas e pelo imenso amor de sua tutora ao plano espiritual. Ele é muito importante, assim como todos nós. O Rex é uma alma sagrada para Deus. Os animais têm um objetivo maior do que viver para os homens. Eles existem porque Deus os ama e Jesus conta conosco para ajudá-los. Mas é verdade, os animais, todo ser vivo, tudo que existe na Terra foi criado pelo mesmo Deus que criou o ser humano. E o ser humano está num estágio, mas ele não é melhor, ele não é dono. Essa coisa desse não é egocentrismo, tem um nome de que o homem se julga o dono, Antropocentrismo. antropocentrismo, obrigada. O homem se julga o dono de tudo que pode usar e abusar. Espera um pouquinho. E todos nós temos que colaborar. Nós colaboramos com a evolução dos animais, que têm uma alma que sobrevive à morte do corpo físico, assim como os anjos cuidam de nós. Então, é aquele princípio.
o mais evoluído cuida do menos evoluído. Então, é isso que nós somos com relação aos nossos irmãozinhos menores. Merecem respeito, como merece respeito tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição. As águas, o ar, a flora. Então, é isso. Pode passar, João. Então, pedindo a colaboração dos bons espíritos, a recuperação do animal. Mais do que isso, traz um conceito novo de parceria com os animais, em que estes se tornam trabalhadores, entre aspas, da espiritualidade, quando, por suas necessidades, aproximam a família dos estudos e práticas espirituais. Isso é tão verdadeiro que, quando a gente trabalha no atendimento presencial aos pets, isso é muito, muito, muito claro. Normalmente, ou em 99% dos casos, o animalzinho é que leva o tutor. E quem está precisando de tratamento, no mais das vezes, o animalzinho tem um problema físico, lógico, mas os tutores precisam de se harmonizar, de trabalhar, seja qual for a prática religiosa que eles adotem. A gente recomenda sempre a prece de acordo com a sua crença. Não é obrigado a ser espírita. Faz uma prece para que o ambiente do lar se purifique e o animalzinho, via de consequência, também melhore. Pode passar. Vantagens do atendimento espiritual, do entendimento espiritual no tratamento dos animais. Pode passar. Vamos lá. Vantagens do animal. Melhoria do estado de saúde. Melhor aceitação e compreensão de outras terapias, além da alopatia e cirurgia, possibilitando a utilização de mais ferramentas curativas para a recuperação do animal e amenização dos sintomas das doenças. Desculpe, gente, mas o negócio está feio. Todo mundo sabe que a fluidoterapia ela ajuda na melhora dos problemas físicos. Então, por que não aplicar fluidoterapia, água fluidificada também para o pet? Se por razões que não nos cabe entender, apenas aceitar, o animalzinho se encaminha para o desencarne, que esse desencarne ele ocorra da maneira menos dolorosa para o tutor e para o animalzinho também. O desencarne mais harmonioso, com aceitação, rogando que ele seja acolhido na espiritualidade pelos mentores dos animaizinhos. Então, o equilíbrio, dentre as vantagens de atendimento animal está o equilíbrio de toda a família multiespécie. Pode passar. Melhoria de seu estado de saúde, na visão subjetiva. Aqui é retratado no livro Mediunidade, de Herculano Pires, o capítulo 11, Mediunidade Zoológica, o relato de um caso. Tivemos a experiência com uma cachorrinha pequenez desenganada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com seu estranho poder de recuperação. A gente tem que, nós encarnados, os médicos, os profissionais, devem aceitar. Eles têm que empregar o melhor que sabem, todo conhecimento adquirido, experiência, mas existe um momento que isso precisa de uma ajuda. Então, esse caso relatado é o exemplo. O médico veterinário deu o melhor dos conhecimentos que ele podia, realmente foi até onde ele podia, aí o plano espiritual assumiu e a cachorrinha viveu mais um pouquinho. Pode ir, João. Essa historinha aqui do Chico, ela é deliciosa.
também melhoria do estado de saúde do animal na visão subjetiva. O Chico, e sugeriu que o Chico transmitisse um passe no felino. Era um gatinho que apareceu lá no centro que o Chico frequentava, trabalhava, e o gatinho estava muito mal, agonizante e mais agressivo. Então, ficando a meia distância, nosso querido amigo começou a conversar com ele, até porque o Chico se comunicava até com as pedras do caminho, né? O poder dele era tão grande. Aí o Chico falou com o gatinho: Olha, você está morrendo. O nosso amigo pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Você tem que colaborar, porque está muito doente. Em nome de Jesus, você fique calmo e abaixe a cabeça, porque quando a gente fala no nome do Senhor, é preciso muito respeito. Pode passar. O gato teve então uma reação surpreendente. Vocês imaginam o magnetismo, a vibração do Chico para acalmar o gatinho. Ele se ficou todo no chão, permaneceu quieto até que o Chico terminasse o passe. Depois, tomando no colo, o admirável medianeiro do Senhor pediu que se trouxesse leite e, com um conta-gotas, colocou alimento na sua boca. O gato tornou-se um grande amigo e ganhou até nome. Esse está no Mediunidade Coração do Bacelli. Então, gente, a vibração de amor, ela pode tudo aquilo que é permitido a nós pelo plano espiritual transmitir. Então, a vibração do Chico foi tão amorosa que o gatinho ficou bem. Quer dizer, não dá para não acreditar, né? Que existe realmente uma força muito grande. É a força do amor. Pode passar, João. Bom, tem a visão objetiva, melhoria do seu estado de saúde. Foi apresentada uma dissertação na Faculdade de Medicina de São Paulo, da Universidade de São Paulo, para a obtenção do título de mestre em ciências. Essa avaliação foi feita por Ricardo Monese e Julião de Oliveira e consistia na imposição de mãos sobre os animaizinhos sobre o sistema imunológico e hepatológico de camundongos machos. E tanto a USP como a Unifesp confirmaram a eficiência do passe com a imposição das mãos. Um estudo desenvolvido recentemente pela USP, em conjunto com a Unifesp, comprova a eficácia do passe com a imposição de mãos no auxílio à saúde. Segundo o cientista, durante o seu mestrado, foi investigado o efeito do passe em camundongos, nos quais observou um notável ganho potencial das células de defesa contra as células tumorais. Já é uma questão científica, uma questão física. O passe transmite magnetismo que vai estimular a melhoria ou a produção de células boas. Pode passar, João. Então, aí como era feito o trabalho com os ratinhos. Pode passar mais um. Pode passar. É muito bom quando a ciência, e isso Kardec falava, né? A ciência, o espiritismo é ciência, filosofia e religião. E a ciência caminha, e se ela se contrapor ou dizer alguma coisa que o espiritismo não combina, segue a ciência. Está aí. Nesse caso, a gente está trabalhando junto. Vamos ver agora, vantagens da família. Pode passar, João. Melhor entendimento e aceitação da doença do animal. O desequilíbrio do tutor, o medo, a incerteza, a insegurança, ele não contribui para a melhora do animal, ao passo que se ele tiver equilibrado, se ele tiver fé, confiança, a mudança do ambiente familiar com aceitação da doença, isso pode contribuir para a evolução, a melhoria do estado físico. Auxílio espiritual que se envolve
o animal, a família e os espíritos agregados. Hoje, o conceito de família multiespécie está já solidificado. E também os espíritos que cuidam da nossa família, que cuidam dos tutores, e os animais também têm seus protetores. Então, é todo mundo do bem trabalhando para o bem comum. Melhor aceitação e compreensão de outras terapias, além da alopatia e cirurgia, possibilitando a utilização de mais ferramentas curativas para a recuperação do animal. Então, é preciso sempre ter a mente aberta. O radicalismo realmente vai empacando e a gente não sai do lugar. Melhor aceitação de doenças graves e do desencarne do animal. É aquilo que a gente já conversou um pouquinho. A melhor aceitação das doenças graves, sabendo que o animalzinho está num caminho evolutivo, assim como nós estamos, só que com uma diferença, o animal sofre certos problemas, porque é uma ferramenta de evolução, ele não tem dívidas passadas a pagar como nós temos, coisas a quitar. Mas se a gente entender que a doença, o sofrimento que ele está passando, está levando ele a um caminho ascensional para a evolução, maravilha, já estabiliza. E claro que a gente dói, claro que a gente vai chorar, claro que a gente vai sentir, mas a aceitação faz com que o desencarne se torne menos doloroso para o animalzinho e para a gente. E, além disso, cria a certeza do amparo ao animal no mundo espiritual e a possibilidade de reencontro. O animal, quando está prestes ao desencarne, o mentor dele, o anjo do guardião, ou o nome que a gente quiser dar, ele retira aquele espírito em sofrimento, já leva para o plano espiritual, ele não tem essa sensação do desenlace. E outra coisa que é possível, tudo é possível, até a possibilidade de um reencontro. O próprio Chico teve, eu não me lembro o número de animaizinhos que voltaram para ele depois de desencarnado e reencarnado. Pode passar, João. É aquilo que a mensagem do Emmanuel através do Chico. Nem sempre o sofrimento está atrelado ao resgate do passado, que é o nosso caso. Mas toda vivência atrelada ao sofrimento leva ao aprendizado, que é o caso dos nossos irmãozinhos. Pode passar, João. Todos os seres têm de passar pelo sofrimento, sua ação é benfazeja. O sofrimento é, de modo geral, como agente de desenvolvimento e condição de progresso. Isso foi dito por Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, é aquilo. Quer dizer, de modo geral, é como agente de desenvolvimento. Enquanto a gente está na zona de conforto, a gente não evolui. O sofrimento, as provas, para a gente progredir. E para os animais também. Só que nós temos algumas coisas aqui, tá? E o animalzinho não. Pode passar, João. Um animal que é levado ao centro espírita, muito mais gente do que imaginamos. Pode passar. Olha só, quanta gente, o animalzinho está aqui em cima, precisando de atendimento, mas olha só, pai, a mão, os irmãozinhos, o gatinho, até o peixinho. Pode passar. E aí, nesse outro slide, está demonstrado a família protegida por seus mentores, tanto dos animaizinhos como dos humanos. Pode passar. A presença das vibrações positivas, da prece, do evangelho no lar, com a presença dos pets, eles atraem os espíritos mentores de luz e afasta quem não interessa ficar por lá. Pode passar. A questão do passe em animais. Ministrar os passes aos animais doentes caracteriza um ato benfazejo
diferente do atendimento médico veterinário. Quer dizer, aquilo que a gente falou lá no começo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Só que essas duas coisas caminham junto. O atendimento no plano físico e no plano espiritual. Pode passar. Aqui nós temos uma amostra do Centro de Força dos Animais. E isso está mais detalhado, quem participou da aula do Ivan sobre o Centro de Força, tem toda uma explicação, se quiser recordar, mas aqui está os centros do gatinho, do cachorrinho e até do cavalinho aqui, os chakras. São os centros de força que são trabalhados de acordo com aquilo que o animal está apresentando. Pode passar, João. Agora a gente vai falar do nosso querido Kardec e os meios de cura. A prece 77 do Evangelho segundo o Espiritismo é o próprio Kardec que recomenda ao doente o dever de procurar os meios de cura, fluidoterapia, denominada por ele por magnetismo e a medicina. No caso dos animais doentes, que também possuem alma, conquanto inferior à do homem, aos seus tutores compete o dever caridoso de proporcionar-lhes amparo veterinário, e, se for o caso, dentro de suas convicções, simultaneamente o apoio pelo passe. É aquilo. O trabalho de atendimento aos pets, o presencial ou à distância, ele acolhe, nós perguntamos para o preenchimento da ficha, mas não é feita nenhuma discriminação, nenhuma seleção. Traz o animalzinho para a gente tratar, e a pessoa prossegue fazendo prece de acordo com as suas convicções. Não é necessário que se converta. Pode passar. Na questão 66 do Livro dos Espíritos. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, o princípio vital é o mesmo, só que peculiar a cada espécie, modificado segundo as espécies. Pode passar. Livro dos Médiuns, capítulo 22, da mediunidade nos animais. Aqueles que se contrapõem ao atendimento de passes aos pets, eles se fixam exclusivamente nesse item transmitido pelo Espírito Erasto no Livro dos Médiuns, dizendo que o seu fulano magnetizou o cão e matou, porque o infeliz do animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia e consequente da sua magnetização. Com efeito, saturando de um fluido aurido numa essência superior à essência especial de sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança de um raio, ainda que mais lentamente. Veja, qualquer pessoa, eu não entendo nada de física, mas qualquer pessoa sabe que de acordo com o receptor, não são todos os receptores iguais. Para cada um, para cada espécie, é feito transmitido uma espécie de magnetização. Se você passa para o animal fluidos de humano, ele vai acontecer isso que aconteceu com o cachorrinho. Mas na frente está a explicação. Pode seguir, João. Aqui tem também um depoimento da Ivone Pereira, Devassando o Invisível, capítulo 8, Sutilezas da Mediunidade. Durante o desprendimento parcial, temos tido ocasião de visitar animais como o boi, o cavalo, o cão e o gato. Verificamos que o fluido magnético, o elemento etéreo em que se acham eles mergulhados como seres vivos, que são os mesmos que penetram os homens, onde esses se agitam. Daí essa correspondência vibratória, que faz o ser espiritual do homem compreender o ser do animal, senti-lo, assim como os demais reinos da natureza. Tudo bem, ela dá uma explicação de que todos estamos todos estamos incluídos no fluido universal. Só que na hora de transmitir a magnetização, de acordo com a espécie, é o que ele vai receber. Pode...
Pronto, passei resfriado para o João pela internet. André Luiz, Conduta Espírita, capítulo 33, Perante os Animais. Olha que lindo, hein? André Luiz, já que esse livro foi escrito lá na década de 40, 50. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu favor. A luz do bem deve fugir em todos os planos. Eu acho que isto é bastante claro. Pode manter esse mesmo slide, que eu vou ler aqui um trecho do livro A Questão Espiritual dos Animais, da nossa querida doutora Irvênia, em que ela transmite uma mensagem de Emmanuel, no livro Emmanuel, sobre os animais. Sobre os animais, declara ao tratar do evolucionismo do princípio inteligente através das espécies. Diz Emmanuel, sou dos que o estudam e atenta e carinhosamente. E continua, Emmanuel. E como objetivo desta palestra, o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes mais próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Considera-se, às vezes, como afronta ao gênero humano a aceitação dessas verdades. Receber como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Então, veja, essa fala de Emmanuel, transmitida pela doutora Ivênia, fica muito claro para a gente, né? Não é, pode, não, a gente deve prestar aos animais a mesma assistência que a gente recebe, usar todos os recursos. Pode passar, João, por favor. Teremos aqui algumas conclusões, né? Erasto afirma que o passe no animal fulminaria pela diferença fluídica. Ivone Pereira verificou a correspondência vibratória de homens e animais, tendo em vista o fluido magnético, elemento etéreo que a ambos penetra. André Luiz proclama que os recursos terapêuticos de natureza mediúnica para animais doentes são um ato de amor. Pode passar, João. Aí, então, vem o nosso querido Herculano Pires, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, que no capítulo 11, destinado ao estudo da mediunidade zoológica, diz o seguinte: a assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. Os médiuns veterinários, médiuns que se especializassem no tratamento de animais, ajudariam a humanidade a livrar-se das pesadas consequências de sua voracidade carnívora. O reino animal é protegido e orientado por espíritos humanos que foram zoófilos. Zoófilos significando que são amigos de animais, que foram zoófilos na Terra, segundo numerosas informações mediúnicas. O médium veterinário, como o médium humano, não transmite os seus fluidos no passe por sua própria conta, mas servindo de meio de transmissão aos espíritos protetores. Então, isso derruba aquela tese que se der passe no animal, o animal vai cair duro. Nós somos apenas um veículo. Então, nós o passista, o médium passista, ele recebe pela proteção que os espíritos protetores dos animais que orientam o trabalho recebe o fluido adequado para o animalzinho, não é de humano. Ao socorrer o animal doente, o médium dirige a sua prece aos planos superiores,
suplicando a assistência dos espíritos protetores do reino animal e pondo-se à disposição deste. Somos só instrumento, nós somos só instrumentos. Aplica o passe com o pensamento voltado para Deus ou para Jesus, o Criador e o responsável pela vida animal na Terra. Agora, seguindo, João, pode passar. Aqui tem só um slidezinho do passe magnético, né? Pode passar, João, que a gente vai aprender no curso. E aqui tem os slides do atendimento como era feito na época do CEF, que é mais ou menos o que a gente adotou lá no LEAG, certo, João? Então, a espera na área externa do centro, em determinado horário, mediante a senha, eles adentram, passam por uma entrevista, pode virar? Passam por uma entrevista, onde é feita a ficha com as informações do animalzinho e do tutor, inclusive com relação à religião adotada, se são espíritas, se já fizeram um curso, se frequenta assistência espiritual, enfim, faz o dossiê para que eles sejam encaminhados para o passe adequado. Pode passar, João. Aqui também é na sala de atendimento, passando. O atendimento do animalzinho, o tutor, o animalzinho e o entrevistador, né, o trabalhador. Pode passar, João. Olha lá, o doutor João atendendo o nosso amiguinho ali. Pode passar, João. Aqui, lá no caso do CEF era biblioteca, lá no LEAG também nós temos uma biblioteca pequenininha, mas temos. Pode passar. Aqui é onde é feita, depois que o animalzinho passa pela entrevista, ele recebe uma senha para, depois da preleção, se dirigir ao passe específico. Pode passar. A sala de passe de limpeza. Pode passar. Passe de limpeza. A Maria, que está lá na Espanha. Aqui é a sala de preleção do CEF. A nossa lá no LIAG não é muito menor também, não. Ela é bem acomodadinha, né? A preleção, antes dos passes específicos, é feita uma preleção de cerca de 15 minutos, com uma elevação à canção de São Francisco, a preleção, as vibrações, e aí, ordenadamente, os animaizinhos são encaminhados para os passes. Pode passar, João. Mais uma visão. A sala de passes, a sala interna. Lá no LEAG nós só não temos a área externa, que daqui a pouco vai aparecer. Pode passar. Lá no CEF a gente tinha a área externa, quando o tempo estava bom, a gente fazia os passes ali. Pode passar, João. O passe do animalzinho, passando. Passando. Para só um pouquinho, congela. Volta um. Isso. Só para alertar que o animal ele pode ter uma reação inesperada. Então, toda cautela, em se tratando de cãozinho, não se aproximar muito e fazer imposição de mãos de uma distância que ele não possa sentir como agressão ou invasão. Passando, João. Os gatinhos sempre levados na caixa de transporte, a gente orienta sempre, porque o gato pode ter uma reação de fuga, é meio inesperada, enfim, então eles são atendidos na caixa de transporte. Pode passar. Aqui é o passe, um trabalhador fica atrás do tutor, ministrando uma imposição de mãos, tipo o CH, e o trabalhador da frente é que faz a imposição de mãos sobre o animalzinho, respeitada a distância de segurança. Pode passar, Ju. Aqui só mostrando os passos na área externa, seguindo. Mais um.
Água fluidificada. Sempre, na totalidade dos casos, aqueles que adotam a doutrina espírita, é recomendado o evangelho no lar, na presença do animalzinho, com a colocação de água fluidificada para os tutores e para o animal. Durante o passe, no centro, é levado também as 2 garrafinhas e é feita a fluidificação da água do tutor e do animalzinho. Pode passar, João. Temos a caixinha de vibrações para aqueles animaizinhos que não podem comparecer, ou que a gente saiba, estão em locais distantes, para colocar o nominho deles para as vibrações. Pode seguir. Pode seguir. Bom, aqui, no momento da entrevista, nós temos o passe que pode ser presencial ou pode ser à distância, só com a presença do tutor. São 4 tipos de passe. O PET 1 é para problemas físicos de menor gravidade. O PET 2 é para a harmonização do animal. E o PET 3 para a harmonização do local onde ele vive, do lar. E o PET 1A é um passe físico especial para doenças graves. Então, é feito um passe especial para esses casos mais graves. Passe à distância. O tutor presente, a gente vê pela ficha o histórico e faz o passe adequado. E as vibrações. Pode passar, João. Agradecendo, é um lembrete para todos nós. Eu creio que todo mundo que está aqui participando da aula, do curso, é porque já aceitam. Todos os animais merecem o nosso respeito. E aí a prece dessa coisinha fofa aí: Papai do céu, abençoe meus amigos abandonados, que eles encontrem um lar com muito amor. E abençoa as pessoas que lutam por eles. É isso, João. Muito obrigada pela atenção. Desculpe a tosse, mas vamos lá. Pode perguntar à vontade, que o João está aí para resolver qualquer problema. Eu quero perguntar para você, adorei sua aula, viu? Nossa, maravilhosa. Ah, eu adorei. Escuta, Carol, eu só tenho dúvida ainda até hoje sobre uma coisa, eu queria perguntar para você. Quando a gente tem os animaizinhos que, por acaso, pegam alguma coisa do tutor, a gente pode, como tutor, fazer o quê? Falar alto, que a gente já entende o espiritismo, falar alto, assim, olha, vocês não podem pegar nada do que a gente tem, vocês com as suas coisas, eu com as minhas, e só rezar, não sei, como é que a gente pode fazer essa separação para ajudar? Você diz doença física ou problema de envolvimento espiritual? Eu acho assim, porque às vezes a gente acha que é físico e não é, né? De repente eles estão pegando alguma coisa, sei lá, de repente eles pegam alguma coisa que a gente está sentindo para eles e a gente não quer. Então a gente como que poderia separar isso? Então, eu não sei, a minha visão, o João está aí para ajudar, mas eu acho que, por exemplo, se é problema de ordem, envolvimento de ordem espiritual, desequilíbrio emocional, vamos nos cuidar, vamos nos equilibrar emocional e espiritualmente, limpar o ambiente através do evangelho no lar, para que a coisa estando bem. O João passou agora o exemplo de um caso que os tutores, diante do tratamento feito ao animalzinho e com a prática do evangelho no lar, nossa, mas o lar está tão leve, o ar está gostoso, a gente não discute, entendeu? Então, melhoria. Se há um problema físico, aí você vai cuidar, se equilibrar. Mas eu acho que o animal entende. Você fala, É, olha, eu tô doentinho, eu tô dodói, mas você não precisa, eu estou me cuidando, você fica bem. Eu acho que um papinho assim sempre. Não tá. sei, João, Então, não, diz porque às aí. vezes a gente fala, né, assim, porque a gente fica meio sem saber, porque parece que de vez em quando a gente está doente, eles não saem de perto da gente, eles querem, parece que fazer alguma coisa para ajudar, né? Então, nessa, de Exato. repente, eles podem pegar. Então, era isso aí, obrigado. Imagina, Nilce. Obrigada a você. Ah, Cici, Disse. você quer complementar alguma coisa, João? Então,
é muito importante o que você falou, Carol, é bem isso mesmo, porque se o ambiente da casa não está adequado, os animais eles são sinalizadores. Ele vai falar: olha, pessoal, olha o que está acontecendo comigo, vamos rever o que está acontecendo na nossa casa. Você entendeu? E é aquele depoimento que nós estamos começando a receber lá no LEAG, é uma coisa assim muito gratificante para todos nós. E aí que você falou no início, Carol, que é muito importante, a importância desse tratamento espiritual aos animais. Porque nós presenciamos tanto lá no CEF, como agora lá no LEAG, os animais que estão levando realmente os tutores para a Ah, melhora espiritual, né? Eles isso são mesmo. sinalizadores. Ah, eu vou porque eu gosto do meu animal, eu não tenho nada, mas eu vou cuidar do meu bichinho. Aí que eles Pronto. conversam, olha, que bacana, eu estou melhorando, estou gostando das palestras, são esclarecedoras, são animadoras, potencializa o que eu sempre pensei. Ah, eu nunca pensei dessa forma, vou começar a pensar. Então, olha, é uma coisa muito gratificante. Nós somos suspeitos a falar, né, Carol? Nós somos Ah, suspeitos, eu sou babona mesmo. mas é muito gratificante e estimular todos vocês a participar, se puder, ir na nossa casa, ou conversar com seus coordenadores das casas, presidente, para incentivar a colocação desse tratamento espiritual na casa espírita, que potencializa os trabalhos de humanos também. Não? Perfeito. Disse? Assiste depois a Lolita. Aham. Oi, Carol, tudo bem? Parabéns pela aula, bem didática, gostei muito. Então, minha pergunta, Carol, é assim: o Bartô, que está aqui do meu lado, Ô, ele, fofo. ele vem de um canil clandestino. Ele está 2 anos já comigo, ele tem 4 e mais um pouquinho. Ele viveu mais de 2 anos num ambiente bastante complicado, a gente sabe disso. E então, assim, graças a Deus, de saúde ele está bem. Mas já fazem 2 anos que ele está comigo, mas ele ainda tem muito medo das pessoas na rua. Para andar na rua é complicado, qualquer barulho para ele é complicado. Então, assim, nesse caso, eu não sei se seria o caso de tratamento espiritual ou seria uma outra situação de tratamento. Em casa ele fica super bem, ele já está adaptado, tal, mas na rua ele ainda tem muito medo de barulho e de pessoas. Então, veja, o tratamento espiritual sempre ajuda a equilibrar o PET 2, ele vai se equilibrar, porque ele traz lembranças que estão gravadas em nível visceral, não é fácil ele se desvencilhar do medo, do abandono, da agressão, mas o tratamento espiritual vai ajudá-lo. Agora o João fala do que fazer na parte física, Cícero, você mora em São encarnada. Paulo? Sim, Você não gostaria de fazer esse tratamento lá conosco? Então, é uma boa. o, o quê? Com o Bartô? Levar o É. Bartô lá? Levar o Bartô. Você mora É, onde? pode. Eu moro na Santa Cecília. Ah, não é É, nem é tão longe. ruim. Não é tão ruim. Pegou a radial, você tá lá. Pega ali o Amaral Gurgel, radial, você tá lá. Eu acho que seria bem É, legal. assim, a distância é complicado. Mas você tem que estar presente. É, Ah, entendi. O cachorro não, mas eu tenho que Não, a estar. distância que nós fazemos, nós colocamos uma regra lá no LEAG, tratamento à distância, podemos fazer? Podemos, mas é a distância com o tutor presente. Ah, o você tutor está não pode presente. estar, nem o animal pode estar. Então vai para a caixinha de vibração, Tá, entendi, doutor João. entendeu? Tá. Ah, obrigada. Eu vou conversar com a minha irmã e aí a gente volta a conversar. Muito obrigada, Tá viu? bom, Obrigada combinado, tá mesmo. certo. Imagina. Lolita agora. O Boa que eu estou noite a vendo com a mãozinha todos. levantada. Boa noite, querido. Boa noite. Referente, inclusive amanhã faz um ano que o meu gatinho mais novo morreu
E assim, a gente sem, pelo menos eu senti muito a partida dele porque ele era o mais novo. Eu tenho a minha gatinha aqui de 15 anos, já tá velhinha, e ele morreu com 3 anos. Então, Uhum. no início eu me senti culpada porque a gente foi postergando, tratando, achando que era uma dorzinha, porque brigou, porque devia ter caído, só que provavelmente era pife. Então foi complicado para mim, e até hoje eu sinto falta dele, eu acho que eu podia ter feito mais. E quando ele foi internado e eu fui visitá-lo, ele estava muito, muito ruim, eu entrei em desespero. Eu me ajoelhei lá no chão e aí eu pedi para a entidade Tupã, entidades da Umbanda, para levá-lo, porque eu não estava aguentando ver. O nome dele, Tupã, era devido à entidade Tupã. Super. E eu me desesperei. Tiveram até que me acudir lá. E eu pedi que eu não queria vê-lo daquele jeito, falei que ele podia ir. Eu quis adotar outro gato desse um ano para cá, querendo que ele voltasse, que parece que faltou o tempo dele ficar comigo. Só que eu não adotei mais, por causa do financeiro, o pessoal fala não adota, porque eu tenho a fêmea e tem mais outro aqui. Mas é isso, quando morre assim com 18 anos, que eu tive gato, mais velho, a gente sente, claro. Só que o novinho, parece que eu fiz pouco por ele. E eu sinto muita falta dele até hoje. Eu endureço meu coração para eu não sentir essa culpa. Mas quando eu lembro, eu falo, nossa, se eu tivesse levado antes para um outro lugar, tal, tal, mas ele, em uma semana, ele se foi. E sofreu muito, bichinho. Eu fico com aquela lembrança dele sofrendo. É uma coisa linda. Lolita, eu sei lá, é só uma sugestão. Você está vivenciando o luto, e o pior que esse luto está levando para você um sentimento de culpa. Eu acho que quanto mais você falar sobre isso, quanto mais você colocar para fora essa culpa, entre aspas, porque é entre aspas, ela vai escoando, você vai vivenciando esse luto, sempre lembrando que ele está super bem assistido, que nada acontece por acaso, que o Sim. ciclo de vida desse animalzinho era para terminar dessa forma, lembra? Do sofrimento para evolução. Uhum, Esse sim. sofrimento ele aproveitou como evolução. Tenta trabalhar isso na sua cabeça, tenta deixar essa questão da culpa, do luto, eles saírem, que mais dia, menos dias você vai se sentir bem, tá? Você sabe que você não tem culpa, é que É. a dor faz com que você sinta essa culpa que não existe. Ele Mas eu tinha um estou melhor. É que Carol, amanhã faz um ano que ele faleceu. Aí eu lembrei mais, né? Mas eu estou bem melhor. Inclusive, o companheirinho dele, que eu peguei ele por causa desse outro gato aqui, ele sentiu muita falta também no claro, início, porque eles eram companheiros. Mas agora ele também tá melhor. Mas era um depoimento, que quando é mais novo, parece que a gente sente exato. mais ainda, porque A viveu um perda de pouquinho um mais ser que tempo. a gente ama sempre é dolorosa, embora ele Não tenha é? 18, 10, 15, é a mesma coisa. É que você tá, ô, mas eu ô, podia. Não, Carol, foi. posso dar só uma palavrinha para a Lolita? Um minutinho só, porque assim, o que ela falou, eu me vi muito há 2 anos e meio atrás, numa mesma situação que eu também sentia culpa, muito similar ao que você falou, com uma situação com outro cachorro. E isso que a Carol falou, assim, super procede, a gente acaba se culpando, embora a gente saiba racionalmente que a gente não tem culpa, porque é o ciclo do animal. Mas uma coisa que me ajudou, ô Carol, eu não sei se você tem conhecimento, eu pedi uma psicografia no grupo ASEAMA. Eles fazem psicografia. Não é o animal que responde, mas é a espiritualidade que recebeu esse animal, O protetor dele. que fala como ele está. E assim, foi um alívio imenso a mensagem que eu recebi de quem estava cuidando do Calvin, que a Lolita falando, eu me vi numa situação muito parecida. E Lolita, assim, me ajudou muito. Então, assim,
Demorou bastante, foi mais de 1 ano e meio para a psicografia vir, mas quando veio, assim, foi um bálsamo para mim. Eu Então, vou assim, fazer, se é uma então. coisa. É da ASEAMA, Deixa eu, ASSM, você Conheço, deve conhecer. Então, conheço. deixa eu falar um eles fazem lá. negócio, Lolita. Vou falar como médico veterinário também, tá? Quando você começou a falar sobre o seu gatinho, já veio aqui informações que exatamente era PIF. Então, em qualquer lugar que você levasse, a culpa não é sua. O problema é que ele nasceu com esse problema. Você entendeu? Então, eu sei que não é fácil, mas eu estou recebendo informações que é PIF mesmo. Antes de você falar o diagnóstico, já me falaram aqui o diagnóstico que é PIF, tá? Outra coisa, ele está bem, está no processo já reencarnatório E o quê? e reencarnatório, tá? Ah, Ele precisou passar por um problema de transformação no DNA para poder fazer uma limpeza em todo o seu perispírito, já está fazendo, está terminando todo esse processo. E se ele voltar para você, vai ser naturalmente, tá? Porque você foi uma tutora maravilhosa. Mas se ele precisar ter um novo aprendizado, que isso daí vai ser na programação reencarnatória dele, vai ser muito satisfatório para você e para ele, porque ele vai aprender mais coisas. Mas quem sabe que ele vai voltar para você no sentido de não ansiedade, tá? Já está falando aqui nada de ansiedade. As coisas acontecem naturalmente, menos que você espera, surge na frente um gato, que você fala, nossa, é bem parecido com o que eu tinha. Não questão de cor e característica do animal, mas personalidade. Ah, olha, tá lembrando por causa por causa desse problema. Entendeu? E é uma coisa natural, tá? Então, é uma coisa que falam sempre para mim, em trabalhos mediúnicos com os animais, que você está crescendo muito em relação à aceitação, porque isso é um crescimento mútuo, tanto para ele quanto para você, e tire da sua mente esse sentimento de sofrimento. Tá? Tire mesmo desse problema de sofrimento, porque você estava no seu limite, que você jamais imaginava que era uma doença que é terrível para gatos jovens, que vão a é. óbito mesmo, tá? Você tem que agradecer de estar com ele, que a parte espiritual é a parte do crescimento dele, foi muito gratificante em relação a você, com o carinho que você propôs para ele esse pouco tempo, que não é qualquer tutor, ele precisava passar por você, porque você foi o tutor escolhido pelo plano espiritual para fazer exatamente isso. Mas tire a culpa, porque você não tem culpa. Porque se você continuar com esse negócio de culpa, vai fazer um loop em você, porque toda vez que vai fazer aniversário dele, você vai ficar para baixo. Tá? Então, nem precisa pedir informação, que eu já estou te passando a informação, mas se você quiser confirmar isso que eu estou te falando, vá procurar a SEAMA. Mas acredito eu que eles vão falar a mesma coisa, ou com outras palavras, os mesmos significados que eu estou falando para você. Tá bom? Ah, muito obrigada. Que Agora é a bonitinho. Thaís, depois a Manon. Carol, em primeiro lugar, gratidão, sempre uma aula fantástica. E é um tema com o qual eu me identifico muito, né, com relação àquilo que os animais sentem, tem muito a ver com o que a gente precisa ainda aprender, né? E entendo a Lolita e sei que é complicado quando a gente perde algum bichinho e a gente pode achar que podia ter feito melhor. A gente faz isso com os pets, a gente faz isso com os humanos, mas a gente tem limitações, né? Então você precisa só entender se quando você ficou limitada, você fez porque você não conseguia, não podia, não tinha como, libera isso. Porque eu já fiquei muitas vezes assim, nossa, podia ter feito alguma coisa a mais, e não é o podia, eu não tinha mesmo como melhorar ou aumentar ou fazer a mais, e não seguro essa culpa
Até porque, assim como com os humanos, né? Com o humanoide, na verdade, eu imagino que se eu seguro a culpa, eu também estou prejudicando aquele bichinho que tem uma ligação com o meu coração, né? Assim como quando é uma pessoa, eu se ficar pensando, eu posso atrapalhar o crescimento dele na espiritualidade. Então, mas é muito difícil, não digo que é fácil, não, porque sempre a gente quer fazer mais, mas a gente tem limite. E realmente, Carol, muitas vezes eu vi, não só comigo, como com as pessoas próximas, o quanto os animaizinhos fazem para que os seus tutores despertem. E eu acho que é aí que dói mais, né, na gente, porque se existe alguma coisa para ser desperta, e ele fez tudo aquilo para eu abrir meu olho, para eu abrir meu coração, eu acho que nesse ponto, às vezes, eu sinto muito mais dor. E te agradeço. Me faz, como eu já te falei, lembrar de muitos que eu tive e acaba a gente fazendo uma reflexão. Gratidão, Carol, mais uma vez. Obrigada a você. Agora é a Manon. Oi, boa noite. Rapidinho, então aqui não vai demorar muito, mas vou fazer esse curso exatamente para saber administrar essa dor, né? Que eu imaginava que seria terrível, porque eu tinha uma paixão, uma loucura. E me ajudou muito, muito, muito. Então, assim, gratidão para vocês. Desculpa, eu nem achei que ia conseguir falar. Beijo. Nada é por acaso, Manon. Você vai ser trazido, e a maioria de nós, né? Está aqui para aprender. Alguém mais que tem mãozinha levantada? Diana. Ah, ele. Tá sem som, ele. Tá sem som. Ah, Pronto. agora sim. Consegui. Obrigada, Carol, pela aula, pelos esclarecimentos, pelas relembranças, né? E, e como realmente é parecido, e bem parecido, todo esse trabalho espiritual para humanos e para animais. É muito parecido, né? Respeitando cada um no seu estágio. Eu diria que, por exemplo, no caso do desencarne de um animal querido, eu tive o ano passado um desencarne de um gatinho, de um dos meus gatinhos, e, e como disse a Manon, através do curso que eu já tinha feito, eu compreendi, os 10 dias antes dele ir embora, como conversar com ele, dizendo a ele que ele poderia ir, que eu iria superar, que ele tinha que se desapegar de mim, porque pelo curso eu aprendi, né? Assim como também a gente pode utilizar isso para as nossas ligações amorosas com os humanos, com os animais também a gente aprende que eles também se apegam a gente, e quando a gente ajuda esse processo de desligamento deles, mostrando que nós também estamos trabalhando o nosso desligamento a eles, sabendo que a dor deles vai terminar, né? De que o processo dele vai ser muito melhor e suave no outro plano, né? Então, foram 10 dias de diálogos bastante intensos, e eu tenho certeza que, como a gente está aprendendo aqui com o João, os animais têm uma sensibilidade muito maior do que a gente pode
imaginar. E realmente ele foi se desligando. E aí a gente vai aliviando a ele, né, esse processo. Apesar que numa das aulas que eu assisti, no primeiro ano do curso que eu fiz, nos foi dito que um protetor do animal, ele está muito próximo ao animal nesse momento, e antes do desligamento total da força Verdade. vital, eles já levam o animal. É, Tanto é que o eu animal, falei, na eu verdade, comentei isso. É isso mesmo. pois é. Tanto é que o animal, às vezes, até Ele não tem a noção. não tem a noção. Por isso que isso talvez conforte o coração da nossa amiga aí, conversando com eles, né? Mostrando também, trabalhando dentro de si, que é um trabalho do difícil nosso, de desapego ao animal. Assim, sentindo esse final dele, eh, eh, esse caminho que ele está traçando para se desligar do corpo físico e se desligar da gente. Então, é, o conforto que vem o mentor leva, antes deles terem essa noção, como a Carol falou na aula, e como realmente eles precisam se desprender da gente. Isso mesmo. Era só uma coisa que eu queria acrescentar, porque foi uma experiência que eu aprendi através do nosso curso. Obrigada, Eli. Fala, Rô. Microfone. Será que é computador ou é telefone? Deixa eu Ah, ver, aí sim, consegui. agora. Agora conseguiu. Yes. Não, Yes. é a cabeça de quem está aqui. Ah, não, o problema é sempre do lado de cá mesmo. Carol, que delícia. Gosto até de escutar a sua voz. Já estava com saudade de escutar a sua voz. Muito bom, obrigada pela aula. Todos nós, isso aqui também é um grande bate-papo. Todos nós, acho que chegamos até aqui também, sempre nós, todos nós aqui vamos ter alguma história de amor e de dor, né? Também não Oxi. foi diferente. E acho que uma das coisas, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Também tive que perdi uma há pouco. E sabe o que eu fiz? Esse ano fez, acho que não dá para ver. Aqui, ó. Eu tenho não sei se vocês conseguem ver. Não tá. Não dá para Tá ver. embaçado. A Zuba fez um ano que se foi. Sabe o que eu fiz no dia? Eu peguei uma flor e coloquei para ela, agradecendo toda a alegria que eu tive. E uma das coisas que eu aprendi com vocês, com a Carol, com o João e com todos aqui, e também nos trabalhos CEF, que assim, todo esse amor que a gente sente que é tão sofrido, hoje eu troco pela ajuda que a gente pode dar no atendimento dos Isso. animais no trabalho. A gente vê tantos animaizinhos bonitinhos, tantas histórias diferentes, que faz com que a gente aprenda o que eu aprendi. Eu aprendi que o amor existe para ser dado para todo mundo, para todos os animais e para todas as pessoas, um pouquinho por vez. E assim, agradeço, foi difícil, o João ajudou muito, né? A ter que Tenha aprender a dúvida. lidar com esse desapego, né, que a gente tem. Eles não são nossos, eles são de Deus, a gente está aqui para ajudar. Não é fácil, eu sei que não é fácil, a gente também se sente culpada, também todo mundo tem uma história para contar de vida pequena ou vida que cuidou muito da gente, mas é isso. Então, assim, acho que a gente tem que agradecer muito a vocês por essas aulas e por esses aprendizados que faz com que a gente seja um pouquinho mais feliz, porque a gente aprende. Obrigada. Obrigada a você, Rô. Valeu. Lígia. Lígia. Pode falar, Lígia.
Abre seu microfone. Tá aberto, o microfone está aberto. É, ela está sem Oi, vídeo, mas Oi. fala, oi, filha. oi, Carol, tudo bem, João? Boa noite. Bem, Tudo bem. Então, eu tenho também uma história também para contar. O João foi testemunha, porque ele também ajudou a gente nessa situação. Eu tinha uma Yorkshire que foi a primeira cachorrinha que eu tive, né? Hoje eu tenho muitos, né? Mas ela foi a primeira aqui de casa. Porque eu relutava, porque eu morava em apartamento, eu achava que não ia dar certo, mas eu tinha os 3 filhos pequenos. E a minha filha era mais difícil, que é veterinária hoje, ela tinha TDAH, né? E era muito, assim, nervosa, né? Batia a porta, sabe? A gente não tinha muita paciência. Eu tive alguns problemas, né? Até que a gente vai aprendendo e ela queria tanto o cachorrinho que eu dei. E a Nina foi pra gente uma bênção, porque a Júlia melhorou demais depois que ela ganhou essa cachorra. Ela melhorou assim, da água pro vinho. Foi uma coisa assim maravilhosa. Toda vez que ela ficava nervosa, ela entrava no quarto com a cachorra, pegava a cachorra no colo e ia pro quarto. E parava, calmava. E essa cachorrinha foi uma bênção, porque ela foi sempre muito fofa. Muito boazinha. E ela não dava um trabalho, gente. Ela dormia na minha cama. Se ela passava mal, ela ia até a ponta da cama para vomitar. Olha a capacidade da cachorra. Eu não me conformo que ela não vomitava, sabe assim? Ela não queria sujar. Ela ia lá no cantinho, se eu não acordava, né? E aí, no final, de um ano para cá, ela começou a ficar ruim, teve muitos problemas de saúde, estava com insuficiência renal, estava com Alzheimer, né? Ela ficava rodando, foi diagnosticada assim com algumas coisas, e eu comecei a dar os remédios para ela melhorar. Só que eu dava comida na boca, porque ela estava cega, ela não enxergava, e aí ela não conseguia comer, porque se ela ia tomar água, ela podia se afogar, então tudo eu fazia. E para mim não era nenhum trabalho isso. Não era nenhum trabalho. Eu fazia com bastante amor, porque eu gostava tanto dela que eu pegava como se ela fosse o meu nenê, sabe, gente? Eu punha ela no meu colo e dava, e minha mãe falava, Lígia, eu não me conformo, como que você consegue tratar esse cachorro assim? Ai, ela comia e ela parecia que ela me entendia tanto, gente, olha. E Eu aí não eu falava entendi, assim, não. e todo mundo falava assim, Lígia, ela tá sofrendo. Eu falei, ela não tá sofrendo. Para mim, ela não estava sofrendo, porque ela não chorava, gente. Ela não chorava, ela só dormia, acordava, eu tinha que pegar ela, né? O único problema é que quando eu dormia, se ela fazia cocô, o que que acontecia? Ela pisava tudo, então eu tinha que limpar. No outro dia era muito difícil, porque ela não enxergava, então e ela não usava, não conseguia ficar de fralda, tinha coisas assim difíceis que aconteciam porque ela também não conseguia ficar muito de pé, sabe? Ela já soltava a perninha. Ela não se aguentava, sabe? Então, quando ela ia fazer xixi, eu via que ela ia fazer xixi, eu já levantava e ficava segurando ela, para ela não cair em cima do xixi. Quando ela fazia cocô, mesma coisa, eu já pulava para ir. Então, às vezes ela acordava à noite, quando ela começava a chorar à noite, às vezes ela começou a acordar assim 3 vezes à noite. E eu acordava no meu quarto e ia correndo para a sala, porque aquele cercadinho ficava lá na sala. E aí eu fui deixando ela, mas para mim estava bem. Até que um dia eu achei que ela não estava muito bem. Eu tenho um trabalho voluntário que eu faço. Eu tinha que ir para o trabalho, porque de marmita a gente tinha que fazer a comida, tinha que preparar. Eu falei assim, então eu vou. Bom, eu achei que ela não estava muito bem, porque ela tinha acordado muito à noite, mas eu deixei ela. Falei, Nina, fica bem. Eu dei um remedinho para ver se ela conseguia dormir. E aí minha filha me ligou assim, mãe, a Nina não para de gritar. E eu sempre falava, eu só vou permitir alguma coisa, que seja feita alguma coisa, se ela gritar. Gente, impressionante. Ela gritou. Acho que ela quis tanto me chamar a atenção que ela gritou. E aí foi o dia que eu cheguei em casa e liguei para o João e falei com ele, né, se eu podia levá-la. E ele fez, a gente levou lá e aí ele falou que se ela acordasse à noite, né, João? Você ia anestesiar ela, mas ai, foi muito difícil. Foi muito difícil, gente, mas foi uma coisa assim. Nessa semana, ela ficou mal na sexta. No sábado foi feita a coisa nela, né, tadinha? Na terça-feira da nossa aula,
A gente teve aquela aula quando os animais morrem, sabe? Que eles vão para aquele lugar bonito. Eu tive essa aula, então parecia que eu estava sendo assim, acordada, sabe? Quando eu vi aquela aula, que eu soube daquilo, eu falei, ah, eu fiquei tão mais tranquila depois daquela aula. E também a Cláudia, que é da CEF, né? Ela tinha colocado a Nina nas vibrações. E ela também é das marmitas. E ela falou assim para mim, Lígia, veio uma mensagem para você ficar bastante tempo que você puder com ela e para você agradecer a ela tudo que ela fez. Gente, eu sabia que, que ela estava indo embora. E eu agradeci tanto. E no dia que antes de levar para o João ela, eu falei, Nina, você foi tão importante para mim, mas olha, eu quero te agradecer e quero que você vá em paz. Que você não se preocupe, porque a gente vai ficar bem, gente. Eu dei as 2 gotinhas de Novalgina para ela, que ela estava gritando, e ela dormiu na minha mão. Olha, foi uma coisa assim, é impressionante, viu? É impressionante. Eu agradeço muito aqui o curso, porque a gente aprende demais. Eu fico sempre com a tela fechada e a coisa apagada, porque aqui em casa tem muito barulho. Eu tenho mais 3 cachorros agora, vocês imaginam? Eu não queria ter uma, agora eu tenho 3 grandes. Então, eles fazem barulho, né? Então, às vezes, meus filhos também estão conversando. Então, por isso que eu fico sempre, mas eu estou sempre atenta, viu? Às aulas e estou sempre prestando muita atenção em tudo. Era só isso, eu queria agradecer e eu acho assim, tudo quando acontece é para acontecer mesmo. Que a gente não pode ficar triste, né? A gente fica triste, lógico, porque a gente não tem presença dela. Mas de vez em quando parece que até eu escuto os barulhinhos dela. Às vezes eu escuto aquele barulhinho, sabe, quando antes dela ficar doente, eu escuto aqueles barulhinhos. Eu falei, gente, acho que a Nina tá por aqui, não é possível. Mas é isso que eu queria falar. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada a você, Lígia. Ai, Obrigado acabei pelo gaguejando depoimento, aqui. viu, Lígia? Obrigado. Obrigada, querida. A Nina é uma lutadora. A Ela Nina foi. viveu muito bem com a Lígia. O problema, quando ela me trouxe a Nina estava dormindo ainda, né? Aí eu falei, Lígia, deixa a Nina aqui comigo, eu quero observar a Nina. A Nina acordava, ela não parava de gritar. Então, E esse grito dela não era um grito de dor, é um grito de alucinações já. Ela já estava com Alzheimer, aquele problema sério neurológico dela. Ela era acordar, ela ficava gritando involuntariamente. O que tinha que fazer? Tem que colocar ela em sedativo. Aí eu liguei para a Lídia, eu falei, Lídia, não podemos deixar ela nessa situação que ela não merece. Tem que trazer e levar no seu coração para sempre. Os 18 anos, né, Lídia? Não lembro quantos anos. 15, ela já ia fazer 16 anos. 16 anos. Sabe? Uma vida maravilhosa que ela teve com você. Mas ela nunca teve doente, gente, ela nunca teve nada. É, mas é assim mesmo. Eu também não tive nada, estou começando a ter agora, depois dos 65 anos. Mas faz parte Ai, faz, da evolução física da gente, né? é verdade, É assim mesmo, né? A gente é reluta. O verdade. médico, eu não estou sentindo nada. Quando vai, já é muito tarde. Mas Já, o né? depoimento da Lídia foi lindo, que é exatamente isso. Esse curso nos ensina a gente ver esses nossos irmãos menores com um olhar de amor mesmo. E estamos, como foi falado, não sei se foi a Carol, que a Carol falou, ou foi a Cícera, ou foi a Thaís, não lembro. Que nós somos limitados mesmo, nós não podemos superar os nossos limites, que a gente acaba ficando doente. A gente fala muito isso também. Verdade. Pessoal, que linda essa aula, não tinha coisa melhor para encerrar esse nosso semestre, né? Foi maravilhosa mesmo. Depois a gente conversa, depois vamos passar algumas coisas no nosso grupo durante essa semana. E eu vou pedir para a nossa querida Maria Cristina faça nossas vibrações. E logo depois das vibrações, Maria Cristina, você chama a nossa querida Thais para fazer a prece final. E depois eu vou passar um videozinho para todos nós assistirmos. Pode ir, Maria. Então, agora, nesse momento, agradecemos a aula que tivemos, esse aprendizado maravilhoso, e nos encontramos aqui, reunidos. Pedimos a ajuda dos trabalhadores em nome de Nossa Senhora, dos trabalhadores em nome do Dr. Bezerra de Menezes, dos nossos mentores e amigos espirituais.
para que possamos fazer essa doação de amor para as pessoas que precisam, para toda essa humanidade. Primeiramente, nós vibramos pelo nosso planeta, tão necessitado que está de atenção espiritual. Sabemos que Jesus, nosso governador planetário, e todos os seus trabalhadores trabalham incessantemente para que o nosso mundo confirme a sua regeneração. Pedimos para todos os governantes que possam ter a paz do coração, para que os seus governados sejam intuídos na parte do amor. Vibramos por nosso lar, por todas as pessoas que residem conosco, incluindo os animais, para que recebam essa luz do amor. Vibramos também pelos doentes que se encontram nos hospitais, que choram às vezes sem a presença de um amigo. Vibramos também por todos os animais, sejam eles dos nossos lares, sejam eles da rua, sejam eles de todas as espécies. Que possamos nós, humanos, ter essa intuição de amor para que eles possam receber. Vibramos também por nós mesmos, para que tenhamos a coragem de fazer o trabalho que necessitamos, para que nós possamos trabalhar em prol das pessoas que precisam, pessoas dos animais. E lembrando uma frase de Madre Teresa de Calcutá, quando ela foi receber o Prêmio Nobel, um jornalista disse a ela: "Mas, madre, o que a senhora faz é uma gota d'água." Ela disse: "Sim, meu jornalista, o que eu faço é uma gota d'água. Mas sem essa gota d'água, o oceano seria menor." Então, sejamos nós a nossa gota d'água, para que nós possamos ajudar os nossos amigos, por nossos amigos encarnados, pelos animais e por todos. Pedimos a bênção de Nossa Senhora, pedimos também que fluidifique as nossas águas para a nossa cura mental e espiritual, e pedimos também para que possamos levar adiante o nosso propósito de sermos melhores. Assim seja. Vou pedir para a Thaís fazer a prece final. E ainda com os nossos pensamentos elevados até Deus, até os nossos mentores espirituais, aos trabalhadores do grupo, desse trabalho, vamos agradecer a cada um deles pela presença, a presença de todo o plano espiritual, de todos que vieram aqui, como nós, aprender e se melhorar a cada dia. Agradecemos pela aula, agradecemos a Carol por excelente explanação e a oportunidade de estarmos aqui, e que nós possamos ter uma semana repleta de luz e de paz. E na próxima semana tenhamos a oportunidade de estar aqui mais uma vez, em nome de Jesus, sendo instrumentos da sua paz e vindo aqui aprender um pouco mais, para cada vez mais e mais permaneçamos instrumentos dessa paz. E com a prece do Pai Nosso, nós vamos encerrar a aula de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos, por favor, de todo o mal, principalmente aquele que nós ainda teimamos em cometer.
que o seu reino seja cada vez mais e mais o poder e a glória para agora e todo sempre. Assim seja, graças a Deus.